Está começando mais um Opinião Pernambuco, um programa da TV Universitária, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje é quarta-feira, 15 de julho, e o Brasil se aproxima de números estarrecedores. Já estamos bem próximos dos 2 milhões de contaminados e por volta das 75 mil mortes por conta da Covid-19. E a pandemia, que iniciou nos grandes centros, chegou ao interior do país. Em Pernambuco, são 73.576 casos e 5.715 mortes. 5.715 mortes. Por isso estamos aqui, para saber como está a evolução da pandemia no interior do estado. Para falar sobre esse tema, estamos com Carolina Paz, médica de família e comunidade, professora e coordenadora do curso de Medicina do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, que está em Caruaru, e José Patriota, prefeito da cidade de Afogados da Ingazeira, também é presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, que conversa com a gente daqui de Recife, e eu, Josimar Paraíba, completo esse trio, também falando aqui da minha casa. Todos respeitando as recomendações das autoridades sanitárias, sem deixar de fazer o nosso trabalho. Doutora Carolina, acho que posso começar com a senhora? Tudo bem, estou à disposição. Como o vírus está se propagando no interior, considerando o nível de informação da população, considerando a distância que existe até a zona rural e os hábitos todos, né? O pernambucano do Agreste, que é a região onde a senhora está, onde a senhora trabalha, ele é obediente? Bem, quando a epidemia chegou no Brasil, era esperado que essa epidemia chegasse através das capitais, porque é onde se concentra o maior número de voos, né, os aeroportos. E é interessante a gente destacar que quando começou a epidemia em Recife, o interior já teve as primeiras medidas de distanciamento, né? A gente tem que lembrar que as primeiras medidas de distanciamento aqui no interior já iniciaram a partir de março, que a gente tinha somente um caso aqui na região, que foi o primeiro caso, que foi em Belo Jardim. Mas, nessa ocasião, a gente já estava em processos de isolamento social, já tinha sido suspensas as aulas, já da própria universidade também já tinha sido suspensa. Mas é interessante a gente acompanhar os números e acompanhar a evolução da interiorização disso em Pernambuco, porque a gente acompanha que essa interiorização foi a partir da BR-232. Por quê? Porque é um dos maiores, assim, né, das estradas mais importantes de Pernambuco, em que pessoas e mercadorias, tudo sai de Recife e é interiorizado a partir também dessa BR. Então, assim, e Caruaru como centro também de centro de comércio, um entroncamento de várias BRs e de várias ações, então acaba que também é um grande centro de receber pessoas de Recife, da região metropolitana, e que também daqui também se espalha, né, para o interior, tudo que chega aqui em Caruaru. Então, essa evolução, ela foi uma evolução relativamente rápida, na minha avaliação. Por quê? Exatamente porque a gente, por mais que as medidas de isolamento social elas começaram a ser colocadas de maneira até precoce, se a gente for comparar com Recife, né? Porque quando Recife começou essas medidas de isolamento, já tinha um número de casos maior do que tinha aqui no interior, então aqui a gente teve tempo um pouco mais de se preparar, mas também o nível de isolamento aqui do interior não foi tão grande quanto foi em Recife. Então, por exemplo, quando Recife estava no maior lockdown que a gente teve, se eu não me engano, foi em maio, abril, agora eu não estou me lembrando exatamente o mês, eles chegaram a ter índices de isolamento social acima de 60%, enquanto que aqui em Caruaru, também nesses 15 dias que tivemos o maior lockdown, a gente não conseguiu o nível de 60% como Recife conseguiu. Então, isso significa que aqui a gente não teve esses níveis.
A minha avaliação é que o interior ele tem uma maior vulnerabilidade social do que a capital. E essa vulnerabilidade social faz com que as pessoas realmente precisem mais sair de casa para ter o seu ganha-pão. Precisem sair de casa para ter acesso ao auxílio emergencial, a todas essas ações que estão sendo colocadas, não só pelo governo federal, mas também está tendo ações sociais partindo da própria prefeitura, das prefeituras. Mas, de toda forma, a pessoa precisa sair de casa. E isso faz com que a gente não consiga esse índice. Existe também uma maior necessidade, a gente é um setor de comércio. Aí imagina aqui a maior parte ser comércio, ser indústria, e aí a gente precisa trabalhar, né, de toda forma. Então, termina que a gente é tão bom quanto a gente conseguiu uma coisa. E isso faz a epidemia se espalhar. Deixa eu passar agora a palavra para o José Patriota, que é prefeito da cidade de Afogados da Engazeira, presidente da MUP. Patriota, na sua região, a sua região já conta aproximadamente com 2.000 casos. Serra Talhada, que eu acho que talvez seja a cidade que tem o maior número de casos por lá, 247, Afogados da Engazeira. Os dados que eu colhi, que a sua cidade, 144 casos. Os prefeitos, como é que está a situação na região? Os prefeitos lá já pensam em flexibilização? Existe algum plano para isso? Como é que está a condição? Como é que o senhor vê essa condição nesse momento da pandemia na sua região, que é o Sertão do Pajeú? Boa noite, Josimar. Boa noite, telespectadores. Cumprimentar a doutora Carolina. Josimar, veja bem, eu concordo quando é colocado de que a BR-232, sem dúvida nenhuma, é o grande vetor, o grande caminho de propagação do vírus. Entretanto, tem outros fatores, claro, que através da BR as pessoas se deslocam, não é? Porque tem muita gente do interior que estuda no Recife, não tem tratamento de saúde, apesar de que em Pernambuco nós estamos uniformizando as ações e uma só regulação. Os prefeitos estão fazendo legislação complementar e fazendo adequação local ou regional, podemos assim dizer. Mas, de fato, nós resolvemos seguir a regulamentação do governo do Estado e, naturalmente, pedimos ao governador, e isso está sendo feito, para que a gente faça um recorte regional. Ou seja, você tem números e comportamentos diferentes, realidades diferentes, não pode ser tudo 100% igual, porque o vírus se desloca com as pessoas, o deslocamento é rápido, há um deslocamento, uma migração muito grande. As cidades polos de cada região do estado, elas tentam, de fato, atrair mais pessoas, porque na cidade polo, como Afogados, Serra Talhada, São José do Egito, Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Salgueiro, Uricuri, Petrolina e assim por diante, é nessas cidades que as cidades circunvizinhas, os municípios vizinhos se deslocam, porque é lá que se encontram os serviços, é lá que se tem as agências bancárias, é lá que se tem o atendimento médico. Então, há um deslocamento constante de ida e volta, e esse isolamento é difícil você fazer 100%, porque ninguém fez, né? Então, na medida que a situação foi se invertendo, a capital, a área metropolitana diminuindo e aumentando no interior, nós fomos tomando as medidas de precaução. O problema é que durou muito, né? E essa duração estressa bastante, não é fácil. Além do problema educacional, que a gente sabe que afeta grande parte da população, aliado à questão da renda, das condições de moradia, de vulnerabilidade social, né, que tem em todo canto, inclusive no sul do país. Então, são situações que a gente avalia e que cabe aos municípios tomarem medidas complementares e fazer o dever de casa, né, as medidas preventivas e de combate. As preventivas de acompanhar e fazer o isolamento social, as barreiras sanitárias, organizar as filas da Caixa Econômica. Você veja que saiu até da mídia, na medida que os municípios colocaram estruturas, pessoal para orientar as pessoas, o próprio plano de convivência, a regulamentação para cuidar bem disso, a vacinação do NH1, a distribuição de máscaras
teve município, a grande maioria, que distribuiu para toda a população, em cada casa, a fiscalização das medidas restritivas, e isso tem sido muito importante, não é? E isso é segmentado, não é fácil, e além do transporte sanitário, além de colocar na área do combate uma condição de estrutura, de hospitais de campanha e de transporte para o deslocamento de pacientes, desinfecção de ruas. É um conjunto de medidas integradas com o Estado para fazer o enfrentamento à Covid. Ok. Doutora Carolina, eu acho que nesse bloco não vai dar para a senhora responder, porque é uma pergunta mais técnica que eu tenho vontade de fazer, que é o seguinte: nas últimas semanas o número de casos se manteve estável, estou falando em Pernambuco, enquanto as internações diminuíram, graças a Deus o número de mortes também diminuiu, a média de casos hoje é em torno de 1.061 casos por dia, o que é 31% a menos do que nos últimos 14 dias. A pergunta que eu acho que a senhora vai responder no próximo bloco é o que mudou nesse processo. O vírus se tornou menos agressivo ou é a quantidade de testes que explica esses números? Mas a gente faz uma pausa. Daqui a pouco a senhora volta com essa resposta. A opinião volta já já. Olá, está de volta o Opinião Pernambuco, um programa da TV universitária, e esse programa também está sendo exibido na Rádio Paulo Freire e na Universitária FM. Para falar da pandemia no interior, nós convidamos Carolina Paz, médica da família e comunidade, professora e coordenadora do curso de Medicina do Campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, e também José Patriota, que é prefeito da cidade de Afogados de Ingazeira e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Eu ia perguntar para a doutora Carolina, a pergunta que eu deixei no ar, sobre o que mudou nesse vírus. Mudou alguma coisa, doutora? Por que a gente percebe que o número de casos se mantém estável, mas as internações diminuem e, graças a Deus, o número de mortes também? Eu deixo com a senhora. Para a gente poder dizer que o vírus aqui no Brasil, ou especificamente em Pernambuco, ele sofreu algum tipo de mutação que pode explicar, por exemplo, dele não ser tão grave aqui, a gente vai precisar de mais tempo, porque precisa de estudos científicos mais profundos para a gente poder determinar isso. Mas existem algumas questões para além do próprio vírus que a gente pode pensar nesse momento de por que, por mais que os casos ainda estejam aumentando, mas o número de mortes, na minha avaliação, o número de mortes está mais para estável, né, com a tendência à queda, mas ainda é uma tendência, não é uma confirmação. Mas, diante desse fato, o que aconteceu é que a gente vem se especializando mais sobre a doença. Hoje, os médicos que lidam com ela, já sabem melhor como lidar com a doença e quais são as medidas que podem ser feitas, que podem salvar as vidas das pessoas. E isso, bem melhor estabelecido, faz com que mais pessoas sejam salvas. Outra questão também é que, de fato, houve um aumento do número de leitos específicos para síndrome respiratória aguda grave, né, que é o SRAG, tanto em hospitais de campanha, como, por exemplo, abriu o hospital de campanha aqui em Caruaru, né, pelo mestre Vitalino, mas também teve um aumento do número de UTIs, aumento no número de leitos especializados nessa doença. Então, eu acho que isso faz com que a gente acredite que é o próprio cuidado ao paciente que está fazendo diminuir essa mortalidade. Não existe ainda nenhuma comprovação de que é o vírus que esteja mais tranquilo aqui, porque a gente vai precisar de mais tempo para isso. Patriota, agora para você, como os prefeitos estão cuidando da população que está na zona rural, né? Distante da cidade, distante desse atendimento? Imagino que esse primeiro atendimento e o transporte desses pacientes deve estar sendo bem complicado, né? Na verdade, Josimar, nós estamos surpresos com o índice de ocorrência na zona rural. Eu até estava conversando com o reitor da Universidade Federal. Se tivesse como a gente fazer uma pesquisa, a nossa impressão é que não tem ocorrido a contaminação no meio rural como no meio urbano.
Essa é uma situação, uma evidência, está muito claro isso. Nós estamos com alguns municípios, como Serra Talhada, que tem uma contaminação um pouco maior na zona rural, mas, de uma maneira geral, os habitantes do campo, que moram ao ar livre, a não ser quando vai alguém das cidades para as chácaras ou promover festas, muitas vezes clandestinas, né? Sempre clandestinas, é que a gente vê que tem um elo de contaminação. Fora isso, a concentração massiva dos casos estão aqueles habitantes da área urbana. E quanto ao acompanhamento e assistência, os municípios têm a cobertura, na sua maioria, de quase 100% com agente comunitário de saúde. O Programa de Saúde da Família, ele é um programa que está na casa de todo mundo. Quando eu digo que é fácil distribuir máscara para todo mundo, porque toda família tem uma referência com o seu agente comunitário de saúde. E, claro, os municípios estruturaram unidades especializadas, específicas, melhor dizendo, para atender o Covid. Isso facilita muito, porque você não mistura todo aquele que tem um sintoma gripal, já tem um encaminhamento, a orientação para onde se dirigir, já tem seu ponto de referência para fazer a testagem, inclusive, e nisso é muito importante essa ação. Nós, inclusive, fizemos um convênio com a Universidade Federal e estamos fazendo o teste com o SUAB, né? RT-PCR, num custo bastante baixo e acessível, para facilitar e aumentar essa testagem. Isso tem sido muito importante como ação dos municípios também. Doutora Carolina, e é sobre esse atendimento que eu queria lhe perguntar. O Ministério da Saúde mudou a estratégia de combate ao novo coronavírus. Ao invés do paciente com suspeita aguardar em casa a manifestação mais presente dos sintomas, a orientação agora é para que a pessoa procure atendimento médico tão logo os sintomas da Covid-19 sejam percebidos. Foi uma boa recomendação, apesar dos tropeços dessa pasta comandada por militares já há 2 meses? Então, eu acho que essa nova recomendação, e que, na verdade, lembrar que não é essa única nova recomendação, como, por exemplo, tem a recomendação da utilização precoce da hidroxicloroquina, né, e a azitromicina, ou, assim, na verdade, hidroxicloroquina sozinha ou em associação com a azitromicina, ela também foi uma novidade que foi, inclusive, implementada logo após a saída do Marcelo Taixe, né? Eu não sei se eu pronuncio o nome dele correto, mas logo que ele saiu, Taixe, ele veio essas novas recomendações e faz a gente acreditar que ele saiu exatamente por uma disputa interna em relação ao uso dessa medicação. E aí, nesse novo protocolo, tem essa questão, né, de vamos procurar um atendimento médico logo que surgir os sintomas. Eu acredito que o uso da hidroxicloroquina com essa recomendação são unidas, né? Fazem parte do mesmo grupo, porque é como se eles fossem recomendar que precocemente a pessoa pudesse já ter acesso à hidroxicloroquina prescrito por um médico. Eu ainda acredito que aqueles pacientes com sintomas leves devem ainda continuar em casa, sabendo que tem pessoas de alto risco. E aí essas pessoas de alto risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, são pessoas que têm outras doenças crônicas, elas de fato precisam ser avaliadas precocemente por um médico para avaliar alguns parâmetros que normalmente de casa a gente não consegue avaliar. Então a gente precisa de um médico para isso. Mas aquelas pessoas que não apresentam muito risco, melhor ainda é ficar em casa, porque isso diminui a chance de você espalhar a doença na unidade de saúde que a pessoa vai, no próprio trajeto, né, da pessoa de casa. E se a pessoa, por exemplo, não tem carro ou não tem como ter um táxi ou um Uber, aí vai ter que pegar um transporte coletivo, entendeu? Então, são várias situações aí que pode não valer a pena o benefício de você ter um atendimento médico para você ter uma recomendação de ficar em casa. Então, acredito que essa mudança de protocolo tem a ver com a própria mudança do Ministério em relação ao uso dessa medicação, que ainda não tem respaldo científico para ser prescrita pelos médicos, né? E aí, a única observação que eu queria fazer, assim, final, é que, assim,
A gente sabe que hoje o país no mundo mais acometido pela Covid hoje é os Estados Unidos. E se eles não estão recomendando a hidroxicloroquina, é que realmente chama a atenção que não tem evidência, porque se tivesse evidência que a hidroxicloroquina poderia ser útil, eles não iriam deixar tantas pessoas lá morrerem como hoje está morrendo nos Estados Unidos. O Brasil é segundo lugar, né? Então, acaba que não existe ainda referencial científico, técnico para a recomendação dessa medicação. Como é que está o hábito hoje? Os atendimentos estão acontecendo como assim? As pessoas vão nos primeiros sintomas ou aguardam um pouco mais? Aí em Caruaru. Só para fechar. É o seguinte, o que eu venho acompanhando aqui em Caruaru é que as pessoas que estão com sintomas leves estão sabendo da recomendação de ficar em casa. Então, uma das atividades que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é estar acompanhando o Disco Covid, que é um serviço municipal em que atende telefonemas de pessoas, né? Então, a gente recebe muita ligação perguntando, falando dos sintomas, e os médicos que atuam nesse local estão recomendando ficar em casa quando é sintomas leves. Então, existe essa recomendação, existe essa divulgação desse fato para as unidades para a população. As próprias unidades de saúde da família daqui de Caruaru estão sendo estimuladas a fazer atividade para fazer consulta remota, não é consulta remota, né? Mas aí atende as pessoas através do WhatsApp, através de à distância, e isso para exatamente estimular as pessoas a ficarem em casa e terem uma comunicação com um profissional de saúde através dos meios digitais. Patriota, o senhor como representante dos prefeitos do estado, eu pergunto, como é que seus colegas estão lidando com as compras públicas relativas à pandemia? Será que vamos ver muitos prefeitos procurando o Tribunal de Contas ou sendo procurados pelo Tribunal de Contas nos próximos meses? Olha, procurado pelo Tribunal de Contas, todo gestor público, seja do Estado, seja do município, é uma constante, né? Porque eles são pagos para isso, para fiscalizar, para acompanhar, mas também para orientar. Nós, da MUP, estabelecemos uma parceria muito forte com o Tribunal de Contas de Pernambuco, com a Escola de Contas, no sentido de fazer o trabalho preventivo, de orientação, e não só esse trabalho punitivo, né? Até para evitar, porque nem sempre tem só má fé, tem também desconhecimento e até porque é uma nova realidade. No início da pandemia, logo no começo, os EPIs, os equipamentos hospitalares, foram superfaturados do ponto de vista do preço de mercado. Você tinha uma demanda muito grande e uma oferta de produtos pequena, então os preços subiram muito. O teste rápido, por exemplo, chegou a 180, 200 reais. Né? Nós compramos a 130, agora fizemos uma licitação, já conseguimos a 66 reais. Por quê? Porque o mercado se normalizou. A demanda era alta e a oferta era pequena. Então, o mercado se organizou, a produção industrial aumentou e, naturalmente, o mundo inteiro estava demandando os mesmos produtos. Então, isso tudo a gente vem discutindo com o Tribunal de Contas e orientando os prefeitos de Pernambuco a fazer os processos licitatórios mais rápido possível, de forma, inclusive, de forma legal, mas, inclusive, usando o pregão eletrônico também. Não tem que fazer a licitação com o pregão presencial, até porque por conta das recomendações sanitárias. Então, nesse sentido, todos estão orientados de fazer os procedimentos, a MUP orienta, o Tribunal de Contas, o Ministério Público também é parceiro. Afinal de contas, o recurso é público e a ação é em defesa da vida. Eu só tenho mais um minuto, doutora. É só mais uma perguntinha que vai ficar para a senhora. Era especificamente sobre o programa Mais Médicos. Até que ponto a volta do programa Mais Médicos pode ser uma ajuda valiosa nesse momento de combate à Covid-19 no interior do Estado? Como é que a senhora avalia? Eu só tenho um minutinho para a senhora responder. Tudo bem. A minha avaliação é que os novos editais que abriram, né, no início do ano, em resposta a esse Covid, né, em resposta a essa crise que a gente está agora, foi a decisão mais acertada que o Ministério da Saúde poderia fazer nesses últimos meses. Porque a gente está na maior crise sanitária do século e a gente tinha já um déficit de médicos na atenção básica, porque o programa vinha sendo desidratado, principalmente em 2019, né? A gente teve pouquíssimas contratações de novos médicos em 2019,
para agora terem aberto o edital em que foi chamado vários médicos. Eu não tenho exatamente esses números, quanto em Pernambuco foram chamados ao total, mas aqui na região, que é onde eu atuo, foi mais de 100 médicos do programa Mais Médicos que veio atuar apenas aqui na região, demonstrando o quanto é realmente o déficit na atenção básica desses municípios. Foi uma decisão acertada do Ministério da Saúde manter o programa Mais Médicos, não retornou os cubanos, né? Não retornou a parceria com a OPAS, porque os cubanos eles vinham a partir da parceria da OPAS, mas veio com médicos do CRM Brasil, ou seja, são médicos formados no Brasil ou quem tem o diploma revalidados. E eles estão assumindo vários postos, várias unidades de saúde nesse momento tão delicado. Senhores, o programa acabou. Eu agradeço a presença do Sr. José Patriota, eu agradeço a presença da doutora Carolina. Obrigada. E o programa fica por aqui. Até um próximo encontro.